Hello, eu sou a Teacher Pamela e vou começar com vocês uma série de vídeos sobre os tempos verbais em inglês. Para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Present Simple, como o próprio nome já diz, o presente simples do inglês. E antes que eu comece com a explicação do Present Simple, nós vamos dividir os verbos em dois. Primeiro o verbo to be e depois os outros verbos em geral. Por que tem essa divisão, essa separação? Porque a maneira em que nós fazemos perguntas e frases negativas é diferente do verbo to be para os outros verbos. Então, vamos começar com o verbo to be para você entender. Quando eu falo assim, I am Pamela, eu sou Pamela. Eu tenho I, que é o sujeito, am, o verbo, Pamela, o resto da frase. Se eu falo assim, she is a doctor, ela é uma médica. She, sujeito, esse o verbo, doctor, o resto da frase. Essas frases são afirmativas. Se eu quero fazer uma pergunta no present simple com o verbo to be, eu só tenho que inverter a ordem. Ao invés de falar I am Pamela, eu mudo e falo Am I Pamela? Estou fazendo uma pergunta. Ao invés de afirmar she is a doctor, eu faço essa inversão. Is she a doctor? Ela é uma médica? Muito simples, né? E para as frases negativas, nós vamos usar o not. Só acrescentar o not. Se eu falo, digamos que eu não seja Pamela. I am not Pamela. Eu não sou Pamela. Ela não é uma médica. She is not a doctor. Or she isn't. Nós podemos fazer essa contração e dizer she is not a doctor. Muito simples. Então, só reformulando. Se nós afirmamos I am a teacher, eu sou uma professora. E agora eu quero fazer uma pergunta. A inversão, lembra? Am I a teacher? Isso eu quero dizer que não, eu não sou uma professora. Não, I am not a teacher. Muito simples, com o verbo to be. Agora vamos para os outros verbos que têm uma diferençazinha. A estrutura nas afirmativas, nas frases afirmativas é a mesma. Quando eu falo assim, eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday. Vocês viram que a estrutura é a mesma? Eu tenho o sujeito, I, work é o verbo, from Monday to Friday, o resto da frase. E aí, o detalhe é que para eu fazer perguntas e frases negativas com esses verbos no present simple, eu vou precisar da ajuda de um auxiliar, que é o do, quando a gente usa com esses pronomes. I, you, we and they. E o does, que nós usamos com he, she, it. Então, eu vou perguntar se eu trabalho de segunda a sexta, eu preciso do do lá no comecinho da frase. Do I work from Monday to Friday? Vocês viram? Então, a gente colocou do. Já virou uma pergunta. Do I work from Monday to Friday? E aí, para fazer a negativa, nós vamos usar o do, mas com a ajuda do not, que é quem vai negar o verbo para nós. Então, se eu quero dizer que eu não trabalho de segunda a sexta, I do not work from Monday to Friday. E aí eu posso fazer a contraction, essa contração do do com not, que é o mais comum, e dizer I don't work from Monday to Friday. Com o he, she, it, nós não usamos o do, nós usamos o does. Então, eu vou perguntar assim, ela trabalha todos os dias? Does she work every day? Lá no comecinho da frase, ao invés de usar o do, eu usei o does. Does she work every day? Ela trabalha todos os dias. Para fazer a negativa, a mesma coisa. Nós precisamos da ajuda do not para negar o verbo. Ela não trabalha todos os dias. She does not work every day. E se fizermos as contractions, a contraction, she doesn't work every day. Um detalhe importante com esses verbos no present simple para as frases afirmativas é que os pronomes he, she, it, eles adoram S. Então, a gente acrescenta um S neles no verbo quando nós usamos esses pronomes. Se eu falo assim, ele joga futebol, he plays football. Eu jogo, I play football. E quando eu falo dele, he, acrescenta um S ao verbo, he plays football. Então, reformulando, vamos lá só para não ter dúvida. Quando a gente faz uma pergunta, no present simple com os verbos que não são verbo to be, nós precisamos do do no comecinho da pergunta, se for para os pronomes I, you, we and they, ou o does para he, she, it. Vamos dar mais um exemplo.
Se eu quero perguntar, você joga basquete? Do you play basketball? E se eu vou fazer uma frase negativa, também preciso do do acompanhado do not, que é quem vai negar o verbo. No, you do not or don't. You don't play basketball. E quando eu falo de he, she, it, eu preciso do does no comecinho da pergunta. Does she play the piano? Ela toca piano? Does she play the piano? Para negativa, a gente precisa do does acompanhado do not. No, she does not or doesn't play the piano. She doesn't play the piano. E não se esqueça do detalhe importante, é que com he, she, it, a gente acrescenta um S à maioria dos verbos. Então, se eu falo, sim, ela toca piano. Yes, she plays the piano. Espero que vocês tenham entendido o present simple e que vocês pratiquem. Então, vão formulando frases, perguntas, frases negativas, para que fique fácil para vocês. E aí, o próximo vídeo nós vamos falar sobre o past simple. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e nós nos vemos no próximo vídeo. Bye!